Olá, jovens. Vou corrigir a avaliação e antes de corrigir, eu só quero explicar os critérios de avaliação. Todas as provas foram corrigidas com os mesmos critérios, ou seja, foi o mesmo critério para todo mundo. Primeiro critério: organização. Eu preciso entender a sua prova. Se eu não entendi a sua prova, sinto muito, né? Fiz o máximo que eu pude. 2. Unidades. Respostas sem unidade tiveram desconto, tá? Porque no ensino médio a questão vai ser cortada. Eu preciso deixar você claro disso e, obviamente, dei uma descontada porque você não apresentou a resposta final. E 3. Apresentar todos os passos. Se você não apresentou todos os passos, você tirou informações de algum lugar. Eu não sei qual é esse lugar, eu só sei o que está no papel, então o critério foi o que está no papel. Se números surgiram do nada, não dá para considerar. E aí a questão ficou perdida. O resultado foi ruim? Tudo bem. Temos tempo, vamos recuperar. Então fique tranquilo. Caso você ache que a sua nota está errada ou se sentiu injustiçado, venha conversar comigo, me procure, me mande mensagens e aí a gente conversa, ok? Então vamos para a correção. Bom, esse problema, que é o problema número 1, pede qual a velocidade do corpo passados 10 segundos. Sabendo que F1 vale 10 N e F2 vale 4 N, né? Então o que a gente tem é uma soma de forças que estão em lados opostos. Logo, no total, eu vou ter uma força resultante igual a 6 N. Por quê? Porque aqui é 10 e aqui é 4. E se eu tirar 4 de 10, porque eles apontam para os lados contrários, sobra 6. Então, essa é a minha força resultante. Se eu quero saber qual a velocidade e eu sei que ele partiu do repouso, então nós temos uma velocidade inicial que é igual a 0, e ele vai ter uma velocidade, que é justamente essa pergunta, que eu tenho que achar. Então, tendo força, tendo a massa do corpo, que é 2 kg, se eu olhar no formulário das questões, eu teria força igual a massa vezes a aceleração e V igual a V0 mais A vezes T. Aí, veja só, eu quero achar a velocidade. Ok? Quero achar a velocidade, eu tenho a velocidade inicial, que é 0. Eu tenho a aceleração? Não. Eu tenho tempo? Sim, ele diz que é a velocidade passados 10 segundos. Então, para eu achar a velocidade, falta a aceleração. Aqui eu tenho a força, eu tenho a massa e eu não tenho a aceleração. Então, eu posso primeiro calcular a aceleração para depois utilizá-la aqui. Então, vamos lá. Se a força é de 6 N e a massa é de 2 kg, que número vezes 2 dá 6? É o 3, né? Ou então, A igual a 6 sobre 2, e isso é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, então vamos usar ela aqui na velocidade. Então, qual é a velocidade? Se a velocidade inicial é 0, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 10 segundos. Então, isso dá uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa é a questão 1. Então, a questão 2 apresenta esse desenho com o bloco A e o bloco B, cada um respectivamente com 2 kg e 3 kg, e pergunta qual a intensidade da força. Bom, para saber qual a intensidade da força que o bloco A aplica em B, primeiro de tudo eu preciso saber como isso aqui se movimenta. Por quê? Está sendo aplicada uma força F, está acelerando esses dois blocos. E aí eu preciso saber qual é essa aceleração para eu poder determinar qual é a força que está empurrando o bloco B. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Considerar isso aqui tudo como sendo um bloco só. Então, se aqui tem 2, aqui tem 3 kg. Então, eu sei que a força F empurra os blocos vezes a aceleração. A força, o problema disse que era 20 newtons. A massa desses dois blocos somados dá 5 vezes a aceleração.
Portanto, a aceleração é igual a 20 sobre 5. Que número vezes 5 dá 20? Isso é fácil, é 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui o que foi que eu fiz? Eu achei a aceleração desse conjunto. Como a gente sabe, se tem aceleração, tem uma força envolvida. Só que essa força está empurrando o bloco A. A gente quer saber qual é a força que A faz em B. Como agora a gente sabe que B está sendo acelerado a 4 metros por segundo ao quadrado, eu vou fazer de novo. F igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força para um bloco de 3 kg, que é o bloco B, acelerar 4 metros por segundo ao quadrado? Então, a força é igual a 12 newtons. Resposta final. Então, na questão 3, ele pede qual a intensidade da força. Vamos lá. A gente tem um passageiro de 80 kg que tem uma força-peso para baixo. E qual é o valor dessa força-peso? Bom, F é igual a massa vezes a aceleração. A força-peso dele é os 80 kg vezes a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem uma força-peso de 800 N. Então, ele pressiona o chão com 800 N. Se esse elevador tivesse parado, o chão iria devolver para ele 800 N. Porém, esse elevador está descendo com essa aceleração. Isso significa dizer que, pela primeira lei de Newton, ele está sendo deixado para trás porque o elevador está descendo. Ou seja, a força com que o elevador está descendo está reduzindo a carga que o passageiro faz no chão. Então, qual é essa força que está reduzindo essa carga? Bom, se eu pegar força igual a massa vezes aceleração, sei que os 80 kg estão sendo acelerados também 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa força de alívio da carga é de 160 newtons. Ora, se ele está pressionando o chão com 800, mas está aliviando com 160, a força normal é igual a quanto? 800 menos 160. Logo, 640 newton é o quanto ela está devolvendo para o passageiro de reação. Enfim. A questão 4 é bem simples, ele quer o peso do astronauta, é só você fazer força igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força-peso? Quando você usa 120 kg de massa acelerados a 1,6 metros por segundo ao quadrado, já que ele está na Lua. Então aqui a força é 120 vezes 1,6, que vai dar 192 newton. Tá? Força-peso não é massa, né? Força é massa vezes a aceleração da Lua é 1,6, então é multiplicar 1,6 por 120, que dá 192. Se fosse na Terra, aqui no lugar do 1,6 seria 10, e daí daria 1.200 newton. Essa foi talvez a questão mais fácil da prova. Vamos lá, questão 5 pergunta se é possível afirmar que esse corpo tenha velocidade constante. Quais são as afirmações da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que se um corpo tem velocidade igual a zero, ou seja, ele está parado, e não tiver força resultante nele, ou seja, as forças são zero, ele vai continuar parado. Mas se eu tenho um corpo com velocidade constante e a força resultante sobre ele for zero, ele continua com a velocidade constante. Por quê? Zero é uma velocidade constante. É nenhuma velocidade, mas a velocidade não muda. O que é velocidade constante? É uma velocidade que não muda. Se ele afirma que esse bloco tem velocidade constante, ou ele está se movimentando com velocidade constante, isso aqui tem que acontecer. As forças resultantes serem zero. No problema, afirma que F1 igual a F2 igual ao peso igual ao normal. Então, todas as forças se igualam. Se todas as forças se igualam,
a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, eu posso afirmar que ele tem velocidade constante. E se eu disser que ele já estava se movimentando com velocidade constante, então eu posso afirmar nessa situação que esse bloco pode estar se movimentando com velocidade constante. Assim, também eu poderia afirmar que ele tem velocidade igual a zero, ou seja, esteja parado. Mas, aqui que está o lance, a pergunta é possível afirmar que o corpo está em movimento com velocidade constante para a direita? Sim, ele pode estar com velocidade constante para a direita. Ele pode estar se movimentando com velocidade constante para a direita, ele pode estar se movimentando com velocidade constante para a esquerda também. Só não pode estar para cima ou para baixo, porque ele tem que deslizar nesse plano. Ok? Então, afirmar que ele está parado porque as forças são iguais, não é a resposta correta. Porque ele pode sim estar. Perceba a pergunta. É possível afirmar? Sim, é possível afirmar, porque ele obedece à primeira lei de Newton. A questão 6. Diz que uma bola é jogada para cima. E enquanto ela sobe, é para você aí representar com vetores na bola quais são as forças que atuam nela, desprezando o atrito com ar, ou seja, não existe força de atrito. Além de representar, nomear essas forças. Queridos, veja, você jogou a bola para cima. O que acontece com uma bola que sobe reto para cima? Ela tem velocidade para cima, mas essa velocidade não é força. Lembrando que é para representar os vetores de força. Você não toca mais na bola, não tem mais força para cima. A bola sobe porque você acelerou ela, você mudou a velocidade dela, agora ela tem uma velocidade e essa velocidade para cima, ela vai reduzindo até ser zero. Por quê? Porque a bola sobe, para e desce. Enquanto ela está subindo, ela está reduzindo a velocidade. Por que ela reduz a velocidade? Porque existe uma aceleração, chamada de gravidade, que está reduzindo essa velocidade. É como se estivesse freando essa bola. A gravidade está freando a bola. Ora, que força é a força gerada pela aceleração da gravidade? É a força peso para baixo. Só existe essa força. Se tivesse o atrito com o ar, você teria ainda mais uma força que seria a força de atrito. Também para baixo. Todas as forças aqui são para baixo. Não existe força para cima. Não existindo força para cima, se você colocasse uma seta para cima, você está errando a questão substancialmente. Porque só existe uma força, é a força-peso, e se a pessoa ainda levasse em consideração o atrito com o ar, embora na questão está muito claro que não é para considerar o atrito com o ar, também teria uma força para baixo chamada atrito. Então, todas as forças têm que estar apontadas para baixo, peso e atrito, mas eu só pedi a força sem o atrito, então é só a força-peso para baixo. Não existe força para cima. Se houvesse força para cima, essa velocidade poderia não diminuir e a bola subir para sempre. Não é o que acontece. Então, força para baixo, força-peso. Para a questão número 7, eu vou utilizar até o mesmo desenho. Ele diz que se eu empurrar uma porta, a porta reage empurrando a minha mão. Isso é a terceira lei de Newton. Se eu colocar um livro em cima da mesa, vou fazer a mesa, botar um livro, tá? Botou um livro em cima da mesa. O peso do livro é a ação. O peso do livro é a ação. Quem é a reação? Ora, quem é que puxa o livro para baixo? É o planeta Terra. Ação e reação diz o quê? Para cada ação existe uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto.
O que está acontecendo? A Terra está puxando o livro para baixo. A reação é o livro puxar a Terra para cima com a mesma força. Então, se o peso é a ação, a reação é o livro puxar a Terra para cima. Não tem nada a ver com a mesa. Peso é a força com que a Terra puxa as coisas na sua direção, para o seu centro. Se essa é a ação, a reação é a Terra sendo puxada por essas coisas para fora, na direção desses objetos. Cuidado com as perguntas. E para finalizar, as questões 8, 9 e 10 eram questões fechadas, que eu tinha realizado na sala de aula, uma aula antes da avaliação, e o gabarito delas é o seguinte: na 8ª é letra B, na 9ª é letra C e na 10ª é letra E. Se você está com dificuldade em alguma dessas questões, você me escreve e aí eu te ajudo com elas. Embora eu já tenha feito elas em sala de aula, uma aula anterior à avaliação. Espero que isso tenha ajudado e esclarecido as provas. Muito obrigado.